Olá, estamos em mais uma conversa Moda Par e hoje recebemos o cineasta André Frati Costa, que também é professor universitário. Oi, André, boa noite. Oi, Maíra, boa noite. Somos colegas, né? Então, o André, ele é professor das áreas de cinema, artes e moda. Antes de eu começar a conversar com o André, como sempre, convido todo mundo a conhecer o nosso canal do Instituto Cidade no YouTube, né? E também convido todo mundo a nos conhecer nas redes sociais, o Moda Par no Instagram e no Facebook, e o Instituto Cidade também está no Instagram e no Facebook. Então, acessem nossas redes para conhecer o nosso conteúdo. É, eu e o André, a gente se aproximou, né? Acho que como a gente já tem algumas conversas, assim, pela moda, né? Foi a moda, digamos assim, que acabou nos aproximando e nossas áreas, né? Essa questão de uma relação entre o cinema e a moda. Então foi daí que eu comecei a conhecer o trabalho do André. E a gente começou a trocar muita ideia sobre a questão dos fashion film, que eu vou deixar, né, para o André explicar, mas na realidade eu estava batendo um pouco a cabeça para criar um título interessante aqui para o nosso bate-papo, e não estava com muita ideia hoje. Daí o André mandou assim na lata: fashion film, as narrativas na moda. Eu falei, é coisa de cineasta que rapidamente já cria um título interessante para dar conta de explicar aquilo que é tão complexo, né? Então, André, se você quiser começar a falar um pouquinho como que foi que a moda entrou na sua vida, sua relação com o cinema, para a gente começar depois a encaminhar o papo para os fashion filmes. Tá joia. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito bacana estar podendo conversar com você aqui hoje. Bom, eu sou cineasta, trabalho com, né, filmes, documentais, com videoarte, com ficção, e há alguns anos enfim, aparece no curso lá da FAAP essa demanda, né, de alguém que pudesse discutir, que tivesse essa aproximação já do cinema com as outras áreas, né, porque eu sempre trabalhei com o cinema em relação à educação, a questões políticas, às questões artísticas, ao mundo das artes visuais. Eu sempre fiz do cinema um ponto de partida para as outras áreas, né? E surgiu essa demanda de alguém que pudesse olhar para essa manifestação do cinema que acontece no mercado de moda e na área de moda. E foi aí que eu entrei para a área de moda mesmo, né? Assim, eu não venho da moda, mas foi observando um pouco como é que a moda utilizava o cinema. Há uma relação aí já, né, muito antiga entre moda e cinema, que a gente pode falar na própria filmografia mundial, né, em como o cinema sempre foi um campo de divulgação, de determinação, de proliferação de ideias, né, na área do comportamento, da cultura e também da moda, né? Como o cinema americano, por exemplo, utilizou de suas histórias, suas narrativas para, inclusive, colocar ali uma forma de divulgar, né, os seus produtos, suas mercadorias, entre elas as mercadorias que eram produzidas no campo do vestuário e da moda. Essas relações são antigas, mas algo que foi despertado no convite que foi feito a mim é, olha, tem algo novo aí, que é a forma como o mercado de moda está usando os filmes dentro das suas estratégias de comunicação. Então, o termo fashion film já é um termo usado desde o final da década de 60, né, e designa uma forma de trabalhar a comunicação, trabalhar conceitos, trabalhar ideias no campo da moda, em pequenos filmes, em pequenas obras audiovisuais. E o que é diferente, né, da moda no cinema, né, é o cinema e a imagem de movimento sendo utilizada no campo da moda, né, como uma peça mesmo de divulgação, como uma peça de trabalho aí, de propagação das ideias que são desenvolvidas no mercado da criação da moda. E
Bom, nessa linha é que surgiu esse desafio de tentar começar a olhar para isso. E quando a gente vai ver, né, Maíra? A Maíra enfrenta o mesmo problema como historiadora. Tem pouca bibliografia sobre esse assunto, né? Organizada, tem artigos, alguns textos, até tem livros, até em inglês, mas enfim, pouca Isso. literatura, né, para discutir, organizar isso de uma maneira, inclusive em termos da estética, né, em termos de tentar entender um pouco o que é que se faz, o que é que se pode fazer no mercado de moda. Só que essa demanda também surge a partir de um momento próprio, né, assim, por que desde o final da década de 60 até agora que se fala em fashion film, porque agora isso parece que virou algo tão importante, tão crítico, né, de se discutir no campo do ensino, por exemplo, da moda, né? É essa A questão gente que eu acho já que acaba surgindo. A gente já trocou bastante ideia, né, sobre essa questão de encontrar material, artigos, livros, e a gente encontrou algumas coisas, pesquisas britânicas, né, sobre a questão do fashion film, mas não traduzido para o português, difíceis até de acessar, e coisas em espanhol também, mas coisas assim, realmente tem início, né, alguns fragmentos, mas nada, como você colocou, muito consistente assim ainda. Então, o que fica claro, né, isso abre uma possibilidade dentro da área acadêmica e do entendimento do mercado também de moda, né? Então, essa relação de estudo das propostas do que os fashion filmes propõem e, ao mesmo tempo, a gente entender isso como agentes da moda e como as marcas usam isso como estratégia de venda, principalmente. E eu lembro que numa das conversas com o André, uma coisa que me marcou bastante, assim, a gente fez uma palestra juntos, né, um debate, enfim, uma mesa redonda, e o André, eu lembro que começou falando algo mais ou menos assim, o ser humano, ele gosta de contar história, né, a gente gosta de contar história e talvez até daí a gente tenha criado nossa cultura, né, desse hábito de contar nossa história. Então você teria colocado essa questão de que os fashion filmes seriam, né, dentro da moda, essa questão de narrar, né, essa questão de contar uma história a serviço de uma marca, de vender um produto, mas de uma forma até que a gente tem, né, eu que sou historiadora, entrando um pouco nessas estratégias de marketing, a gente poderia inserir os fashion filmes dentro das estratégias de branded content, que as grandes marcas, né, ou a maioria das marcas tem buscado nesse momento, né, essa comunicação de uma maneira geral de uma marca com várias estratégias, principalmente via online, né, e aí a gente teria os fashion filmes. E André, você comentou dessa coisa de mais recentemente a gente ter tido esse boom, digamos assim, que não é tão recente, mas há uns 10 anos, talvez, não sei se tanto. Você acha que teria alguma relação com a difusão da internet e principalmente das redes sociais, talvez, esse boom? Então, acho que sim. Eu acho que não só a internet, mas eu acho também as semanas de moda como um espaço, né, também de propagação das ideias. Eu acho que a consolidação desse mercado de eventos, que acho que deve ter mudado substancialmente. Acho que você pode falar mais disso do que eu, mas eu sinto que a presença desses eventos de moda, ela foi diversificada, né? Ela foi colocada no cotidiano, por exemplo, a São Paulo Fashion Week, que existe há muitos anos, mas você vê as pessoas discutindo se vão ou não para São Paulo Fashion Week, pessoas que não são do mercado de moda, de repente falando da São Paulo Fashion Week, a maneira como isso entrou no cotidiano das pessoas e na cultura de uma cidade, eu acho que mudou nos últimos 10 anos, mas eu acho que também tem, fatalmente, se a gente for ver as mídias sociais, e sobretudo as mídias sociais que lidam com a imagem, né, eu acho que é um movimento também paralelo. Aí você vê, a gente está aqui numa transmissão e eu estava comentando como de visita virou o Instagram, né, a minha conta no Instagram. E a conta do Instagram é uma conta em que a gente se coloca no mundo por imagem,
né? A imagem nunca foi antes uma forma de comunicar, de se fazer presente somente, de abrir canal. A imagem, eu brinco com meus alunos, nunca foi antes na história, a imagem em movimento, usada na sua função fática da linguagem. A função fática é aquela que a gente diz, oi, tudo bem? No elevador. Tá frio, né? Tá calor. A gente não tá... Se você pergunta, oi, tudo bem no elevador, você não tá perguntando se a pessoa tá bem mesmo. Você tá só dizendo, olha, é um canal, eu estou aqui. Você tá abrindo o canal. E a imagem de movimento está sendo para isso. Quer dizer, eu posto coisas, banalidades, mas eu posto para abrir canal, para começar, de repente, uma interação, uma conversa. As marcas estão vendo isso. Não necessariamente eu posto uma imagem para vender produto, como antes nas mídias e nos meios de comunicação de massa acontecia. Agora, nas mídias sociais, eu não posso dizer, compre isso, compre aquilo, veja isso. Né? Nas mídias sociais, diferentemente dos meios de comunicação de massa, eu tenho que abrir primeiro o canal, então usar as imagens para essa forma, e a partir disso chamar as pessoas para ficar por ali, para conviver, para ver algum conteúdo, para se entreter. Então, não necessariamente fazer filmes que vendam um produto, né? E também superando até aquela ideia da publicidade de que a publicidade não vende produto, vende conceito, vende ideia. Aqui é mais que isso. Aqui é vender entretenimento, é vender um momento para você ficar junto, um engajamento, né? Uma oportunidade de engajamento. Então, eu vou vender histórias, né? É claro que muita gente vai falar em storytelling, que é um termo que está na moda, como se fosse novidade, como se não fosse desde o tempo, como você citou nas nossas conversas, desde os tempos das cavernas, 38 mil anos antes de Cristo, desenha lá na caverna um negócio, uma figura, um animal, porque espera-se que com aquela imagem animada com a luz da tocha, vai gerar uma relação mágica que no dia seguinte, a caça, aquele animal vai aparecer para eu poder caçar e comer. Essa relação mágica de contar a história a partir da imagem, da ilusão do movimento dessa imagem, ela remonta a tempos muito antigos, assim. Então, essa ideia de contar a história, ela é muito antiga, né, na história da humanidade mesmo. O que acontece é que talvez o mercado tenha entendido que não basta apresentar o produto, e não basta apresentar um conceito de marca. A gente precisa contar histórias para que aproxime o meu público desse lugar e crie um canal em que eu possa estabelecer com ele relações múltiplas de troca, né, relações múltiplas de convivência. E eu acho que os filmes de moda estão entrando nessa linha, o que diferencia, por exemplo, os filmes de moda que se faziam até então, que eram uma espécie de editorial fotográfico em movimento. Editorial fotográfico em movimento, ou filmes de pose, né, que eu chamo de filmes de pose, são filmes que podem ser feitos por fotógrafos de moda. Podem ser feitos. Agora a gente está, porque eles estão lá, os modelos estão sendo usados na questão de uma imagem linda e da apresentação dos produtos, do vestuário. Mas será que funciona esse tipo de apresentação de produto para essa nova ordem, em que eu preciso usar a imagem de movimento para contar uma história, para aproximar o meu público desse lugar, do canal que eu tenho nas redes? Será que basta isso, eu apresentar produto? Eu preciso contar uma história e talvez até tirar o produto da jogada. E para contar uma história não é mais o fotógrafo. O produto é o que menos importa, né? É o que menos importa. E talvez não é mais o fotógrafo de moda. Talvez sejam pessoas que tenham capacidade de narrar essas histórias. Talvez sejam cineastas, por exemplo. Então, será que são os fotógrafos de moda que vão ser capazes de fazer esse tipo de filme, de criar uma obra com imagem em movimento, nessa nova hora, nova demanda, né, das marcas e nessa estratégia de se relacionar com o seu público? Talvez não. Talvez sejam pessoas que têm capacidade não só de criar belas imagens, mas também de contar história, né? De contar histórias que possam engajar, que possam ser interessantes para o público e nessa também passar uma marca, um conceito da marca, uma ideia do que a marca pode acreditar, né, no que ela acredita. E essas pessoas talvez sejam cineastas e não só fotógrafos, são contadores de história com imagem em movimento. E talvez nessa aproximação é que aparecem as grandes marcas chamando grandes cineastas para fazer, Lucrécia Martel, Wes Anderson, Roman Polanski, para fazer os seus filmes e proporem, né, novas formas de estar com o seu público. Então os filmes de moda eu acho que acabam trazendo essa possibilidade, né, de ocupação
das redes sociais, de ocupação no sentido de, eu tenho um canal ali, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ocupar com conteúdo, com venda de produto, né? Não é propaganda. Nenhum público meu vai André, vir para o meu canal para ver propaganda, né? exatamente, exatamente. E aí eu acho que tem uma coisa que é bacana, que não é uma ideia também de uma propaganda disfarçada, mas é uma das coisas que a gente tem. Eu acho que a gente passou, eu acho que alguns fashion filmes atingiram um nível tão elevado, né, da narrativa, da qualidade, que eles passam exatamente essa ideia que se fala na moda hoje, que é da experiência. Então, as marcas não querem vender um produto, elas querem vender uma experiência, porque vendendo essa experiência, você consegue engajar seu público e ter um contato, uma relação, melhor dizendo, acho que você consegue ter uma relação com esse público, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque se a gente for olhar na história do cinema, o cinema, na sua gênese, já tem essa proposta de criar uma experiência. Sim, sim. Pois é, e aí o que a gente vê em alguns fashion filmes, inclusive que ainda persistem desde essa época, é simplesmente a apresentação, catálogo, né? Catálogo imagético. E o cinema, como você diz, talvez não, o cinema é fluxo, é tempo, né? Ele constrói não só a imagem, uma imagem em seguida da outra, ele constrói um fluxo de tempo e uma experiência nesse fluxo de tempo. E aí é que as marcas estão acordando para isso. Eu não preciso só colocar a modelo em movimento e apresentar uma imagem seguida do outro do meu produto. Eu quero, com os filmes, criar uma experiência que tem a ver com o fluxo de tempo, né? E é um outro desafio, é um outro desafio. É engraçado que, quer dizer, o cinema é demandado justamente quando a telinha, né? Quando essa telinha aqui de celular, de computador, como ser ocupada e não com a tela grande, né? E o cinema é demandado agora, né, para as marcas, quando essas telinhas que estão precisando ser ocupadas. Eu acho bem interessante pensar isso, né? E tem uma coisa interessante que a gente já concordou, né, que apesar de, claro, desde a origem do cinema, no começo do século XX, a gente já encontra esses registros de desfiles, mas a gente tem aqui uma concordância nas nossas teorizações sobre os fashion filmes, né, André, que um marco aí seriam os anos 60, nesse sentido de todas as transformações que estavam ocorrendo ali nas artes, no audiovisual, no design, na arquitetura, na moda. Aí a gente tem um caldo de cultura, de mudanças nos anos 60, de uma transformação imagética muito impactante, né? Tem até uma colega que fala que se você pega uma revista dos anos 50, começo dos anos 50, e uma revista do final dos anos 60, parece que você está em dois mundos, né? Dois universos totalmente diferentes, porque existe uma transformação rápida da imagem, né? Dessa questão de imagens coloridas, com uma melhor qualidade. Então, a gente vai ter também uma profissionalização da publicidade, né? Tá aí a série Mad Men, que retrata todo esse período dos anos 60, que não deixa, que é testemunha, né, assim, contada de uma maneira muito interessante, sempre gosto de recomendar essa série, e fico pensando que a gente, porque nos anos 60 existia muito essa questão ali juvenil, essa explosão de criatividade, e essa busca de proximidade com o outro, por uma criação, e aí eu acho que os fashion filmes vêm nesse sentido também de mesmo que virtualmente, talvez criar esse vínculo, porque como você bem colocou, desde que a gente tem aí o Orkut, depois Facebook e Instagram, enfim, várias outras redes, né? Os mais jovens já nem sabem mais o que é Orkut, mas começamos ali, né? Tem aí esse momento de você poder criar uma narrativa pessoal para o outro,
né? Então, eu fiquei pensando muito esses dias numa frase que num livro que eu estou lendo do Marcelo Veras, o psicanalista, que ele fala, na realidade, você é todas as selfies que você não postou. A selfie que você postou, que você escolheu, na realidade, aquela ali não é você, ou aquele ali não é você, né? Você é 58 fotos que você descartou. Então isso me pegou muito na imagem de moda, né, André? Porque a imagem de moda, ela é essa construção de mostrar esse mundo, e desde que a gente vem com uma reconstrução ou questionamento do que é um padrão de beleza, mas existe uma ideia de imagem em movimento bela. A gente conversou um pouco sobre isso também, né? Então acho que um pouco talvez esse vínculo por uma imagem envolvente. Sim. Mas o que muitas marcas talvez estejam reconhecendo é que talvez nas mídias sociais, por exemplo, talvez não sejam as mesmas imagens que se proliferavam, que se reproduziam, que eram bem vistas e desejadas do que nas mídias de massa. O que eu quero dizer com isso? A gente vê que as mídias sociais também são o território da produção espontânea, da produção legítima, da produção autêntica. A propaganda, por exemplo, né? A propaganda quebrou a cara quando ela tentou usar a mesma poder de produção, de criação, que ela tinha para as mídias de massa nas mídias sociais. Porque as pessoas simplesmente não queriam ver aquilo ali, uma coisa super bem produzida, super ilegítima. Né? E enquanto isso, nas mídias sociais propagava-se, reproduzia-se viralmente outro tipo de vídeo, outro tipo de imagem. As mídias sociais, ela tem isso, assim, a gente vê os grandes produtores de conteúdo hoje de meme, são memes muito de uma imagem de qualidade ruim, né? Uma imagem de qualidade caseira, parece que foram feitos ali com gatinho, são coisas amadoras, caseiras, né? A gente está vivendo também o território dessa imagem doméstica, amadora, caseira, como algo relevante, de importância. E algumas marcas estão sacando que essa linguagem serve para o público delas. E aí, usando esse potencial para, não eu vou produzir a imagem do meu público, não eu vou produzir a imagem do meu produto, eu vou pedir para o meu público produzir a imagem do meu produto. E a gente começa a ver aí fashion filmes feitos a partir de demandas com os usuários, né? Os usuários fazem imagens, fotos, vídeos deles usando a roupa, e aí eu posso produzir um fashion filme a partir de contextos muito reais, que tem essa legitimidade, essa autenticidade. São amadores, mas servem para o meu público, por exemplo, meu público jovem, meu streetwear, servem. Então, há essas duas coisas. A Balenciaga faz muito essa proposta, dessa ideia de um autêntico street, de um alternativo, questionador, irônico, caseirão. Né? Essa ideia do caseiro. Exato. Ninguém sabe filmar mais um grupo de skatistas e os seus movimentos na rua, no espaço urbano, do que eles mesmos. Né? Nenhum cineasta sabe filmar ou fazer um vídeo de skate. Nenhum. Por que não sabe fazer um vídeo de skate? Porque é preciso saber o linguajar do corpo, o movimento que o cara vai fazer. Você está de skate ao lado, saltando com ele, indo com ele. Você precisa ter não só o olhar de um cineasta, mas você precisa também ter a linguagem do corpo e a linguagem que aquela pessoa desenvolve no espaço urbano. Então, há também essa coisa. Por um lado, eu estou falando de que talvez não sejam os fotógrafos de moda, sejam cineastas, mas não é para dizer que é uma reserva de mercado aí dos cineastas. Olha, chame os cineastas. Para cada marca, eu acho que precisa ter uma estratégia ali de, não é o cineasta, não é o cara fotógrafo de moda, são os skatistas que estão fazendo e se autorregistrando, que podem ser os nossos filmmakers. Para a nossa marca, podem ser eles. São os dançarinos, são as pessoas que vivem, né, da cultura de rua, assim, que podem ser os nossos filmmakers. Então, é preciso pensar também essa natureza e o público-alvo, a natureza, a estratégia de comunicação de cada marca, para poder pensar também que olhar que é o olhar necessário para contar essas histórias e para criar esse engajamento. Né? Você falou uma coisa que aí, por uma coincidência, o momento que a gente está vivendo, coincidência ou não, enfim, mas essa questão que a gente está colocando aqui dessa ideia
dessa imagem do caseiro, né, que a gente está colocando aqui, que até se relaciona com uma conversa anterior que eu tive com a Juliana Schmidt, a questão que nos anos 90 a gente tem um estilo chamado heroin chic, de fotógrafos como Ligan Teller, a Corinne Day, que trazem essa ideia um pouco de uma fotografia intimista, meio bagunçada, meio junk, né, ali dos anos. Então você vem vindo com essa ideia de expor a sua intimidade, ou criar uma imagem que faça às vezes de uma intimidade. E aí você falou que as marcas estão usando essa ideia, e eu fiquei pensando, como nesse momento de isolamento, de transformação social, em decorrência, né, do Covid, da pandemia, muitas pessoas estão isoladas, né? Claro que a gente sabe que não é uma possibilidade para toda a população, mas muitas pessoas estão isoladas, né? Pessoas que têm possibilidade de trabalhar em casa, que tem a ver com essas áreas que a gente está falando. Então, fotógrafos, cineastas, modelos, editores, enfim, se a gente for pensar, stylists, né? Muita gente da moda, estilistas, enfim, né? Em casa. E você acha que a gente tem usado com criatividade as redes para demonstrar essa nossa vida cotidiana? Será que isso vai... Eu penso, será que isso vai ter um impacto na moda? Na imagem de moda, talvez? Pois é, não, eu acho que isso é uma questão que eu não saberia responder agora, mas eu acho que ela vai ter que ser, vai ter que ocorrer, né? Eu acho que vai ter que ocorrer, assim. Eu tenho, você sabe que você falando, eu fiquei pensando, tem muitas marcas que hoje que estão se comunicando assim, que poderiam estar usando esse momento, né? Tá usando esse momento para engajar o seu público, não para assistir as histórias, mas para produzi-las, né? E aí que é um outro nível de engajamento. O que é o engajamento nas redes sociais? É que as pessoas sentam e assistem as nossas histórias? Não só. É quando elas participam, comentam, fazem alguma coisa. Qual que é o maior nível de comentário ou de participação? É quando ela mesma produz a imagem. Quando ela mesma produz as histórias. Não tem nível maior de participação e de engajamento do que esse, né? E talvez as marcas cheguem a isso. É preciso criar uma espécie de um dispositivo, que a gente chama de artifício, para provocar isso. Esse canal, você vai ver histórias, mas também você vai produzir histórias para ele, né? Você vai mostrar como é que você se sente no seu dia a dia bem vestindo aquela marca, né? Como é que aquela marca tem a ver com você, quando você vai para o cinema, quando você vai para a faculdade, ou quando você está em casa, passando por uma situação de quarentena. Então, talvez aí, por exemplo, seja um mote interessante até para uma campanha. Né? Eu estou achando bem interessante esse caminho que a gente está pensando, e eu lembro de uma conversa que a gente teve, onde o André tem duas meninas que já não são mais crianças, né? São pré-adolescentes ou adolescentes, e eu lembro que uma vez, isso faz o quê? Uns 6 meses, sei lá, a gente perde até um pouco a noção do tempo, 1 ano, 6 meses, o André falou, do TikTok, daí eu falei, hã? Aí o André falou assim, você não tem filha adolescente, né? Por isso que você não sabe o que é TikTok. Hoje em dia todo mundo sabe o que é TikTok, eu inclusive, aquela piada, né? Você não está na quarentena se você não fez um bolo, não criou o TikTok. Então eu até criei o TikTok, e assim, para ver o que era, e para brincar um pouco, porque no fundo também tem isso, André, da diversão, né? As pessoas querem se divertir um pouco, então esse relacionamento com a marca, ele tem que passar por algo lúdico. Senão você não vai pescar, engajar, pescar, né? Assim, se conectar com esse cliente ou com essa possível cliente. E é impressionante o nível do TikTok de profissionalismo de amadores. É realmente impressionante. Eu não estou sendo irônica. Eu fiquei muito impressionada. Eu tenho feito muito esse exercício de parar e escutar youtubers, influencers, que eu não tinha costume de fazer isso, né? Mas eu acho que a gente, como docente, tem obrigação de entender a comunicação do nosso tempo, porque as gerações mais jovens já são digitais, são educadas
já sabem fazer coreografia no TikTok, crianças, né? É uma imitação ali que vem de um produto, enfim, mas que é interessante a gente pensar um pouco também, isso que você está falando, né? De a gente se colocar como agente de fazer a nossa própria imagem via um recurso audiovisual. Sim, porque é isso, então não é mais uma audiência passiva, né? A audiência quer participar não só comentando, ela quer participar produzindo imagens. O TikTok é bem isso, é interessante que você lembrou, porque faz uns 2 anos que eu acompanho o TikTok e eu falo, nossa, daqui a uns 2 anos vai ter um monte de adulto retardado, igual a gente, fazendo TikTok, e é isso. E rindo muito, me Agora, divertindo penca. me divertindo, as pessoas, assim, no mundo das mídias, se eu produzo imagens, logo existo, né? Eu preciso produzir imagem para existir nessas mídias, é um pouco essa sensação, né? Eu não vou entrar no canal de uma marca só para assistir, eu quero participar e em breve vai ficar claro de que eu preciso participar também com imagens, porque afinal de contas eu estou produzindo imagem o dia inteiro, para as minhas próprias mídias. Por que essa marca não abre para eu poder produzir para ela algumas imagens? Por que ela não abre porque eu preciso me limitar a comentar por escrito? Por que eu não posso comentar pelas imagens, por meio das imagens? E aí que vem a questão do sampler, da paródia, né? Quando é que um vídeo, de fato, você tem ideia do sucesso, da repercussão dele nas mídias sociais? É quando ele aumenta o número de viewers? Não só. É quando ele tem um número bocado de paródias, de versões, de tirações de sarro, de remix, de samplers. As pessoas pegam, imitam, as pessoas pegam e dissolvem, refazem. Então esse vídeo reproduziu, repercutiu nas mídias sociais. Por quê? Porque as pessoas querem não só assistir, elas querem mexer, querem tocar, querem lidar, querem criar intervenções sobre o material, querem criar memes, querem fazer isso virar meme, né? Então o TikTok é isso, é um pouco essa coisa de eu vou pegar um trecho de um filme, uma fala, e eu quero fazer uma ação para essa fala, eu quero gerar uma história com essa fala, eu vou pegar uma música e vou fazer algo para essa música. É sempre essa relação. Então eu vou pegar esse vestido, eu quero, e essa coleção, eu quero fazer algo sobre essa coleção. Eu quero repercuti-lo, eu quero propor algo. Eu fiz um trabalho, porque, claro, todos nós tivemos que nos adaptar ao ensino online, e eu fiz um trabalho que, olha, talvez em outro momento eu nunca teria aberto a minha cabeça para isso, assim, porque a gente vai tirando, né, nossas resistências em relação ao TikTok e às mídias no geral, né, porque é tudo muito novo também, né, a gente que passa dessa geração analógica para digital tem algumas resistências, não é tão simples assim, né. Não, e eu fiz uma proposta de trabalho que foi incrível, assim, eu propus para as alunas e alunos realizarem uma imagem ou um vídeo com base numa época, num estilo de moda do século XX, né? E que a gente discutiu a questão do conceito de retrô, de vintage, que até é uma conversa que eu pretendo fazer aqui futuramente. E aí elas precisavam criar uma foto retrô, podia ser baseada nos anos 50, 60, 70, anos 20, enfim. E foi muito bacana, assim, uns trabalhos realmente, eu confesso que eu me diverti corrigindo, assim, porque as meninas fizeram TikTok, fizeram vídeo, super produções de maquiagem, explicando, nos anos 20 as mulheres usavam maquiagem assim, e explicando corretamente, né, um trabalho aplicado para o primeiro semestre, que me deu muito prazer, assim, de ver, né, então também tem isso, né, quando você se coloca ali como modelo, porque elas podiam se fotografar, fazer selfie, fazer foto com tripé, ou fotografar alguém, né, a gente tá usando o que tem, né, e foi muito bacana, assim, né, então é um pouco isso, essa participação, você vê que dá também, né, a gente que trabalha muito com isso e é da área da comunicação também, é muito importante a gente também colocar isso dentro do nosso processo, porque de fato isso está sendo usado e isso está sendo usado de uma maneira individual, mas também pelas grandes marcas. E aí você está falando dessa coisa do meme, de viralizar, né, que é quase um pouco o sonho, né, das pessoas que viralize, que seja conhecido, enfim.
E a Chanel falava que a cópia, né, a cópia é a referência do sucesso. Então, se você está sendo copiado, é porque você faz sucesso, né? Então, tá bom, quer me copiar, Chanel, estamos aí, né? Um século depois, confirmando que ela tinha razão. Então, para a gente voltar um pouco para a história do fashion film, se encaminhar até para a questão do Brasil, assim, a gente tem as grandes marcas francesas, italianas, fazendo, né, os fashion filmes. Então, não é difícil encontrar, né? Você vai entrar nos canais do YouTube das grandes marcas, que eu sempre recomendo que procurem no YouTube oficial das marcas, que lá tem tudo super organizado. Então, Dior, Chanel, Prada, né? Aí a gente tem Miu Miu, a gente tem Gucci, Balenciaga fazendo esses fashion filmes em vários formatos também, né, André? Depois, se você quiser falar um pouquinho dessa questão dos diversos formatos, talvez uma parte assim um pouco mais técnica para quem tem interesse em trabalhar com isso. E como que é a sua visão da realização dos fashion filmes no Brasil? Se existe esse mercado, o que você já encontrou? Como que a gente pode pensar esse caminho aqui? Eu acho que no Brasil a gente ainda vê nas marcas um uso mais varejo, né? Mais apresentação de produtos, né? Eu acho que no Brasil ainda não há um investimento sério e grande nessa possibilidade. São pequenos trechos de filmes para mostrar produto. Ainda o Brasil, o mercado de moda no Brasil está nessa chave, né? Então contrata um fotógrafo porque é barato, então não quer investir muito, contrata um fotógrafo que é uma pessoa jovem, que é fotógrafa e já tem aí um portfólio de fotografias de moda, e já que a câmera é a mesma, né, porque hoje a câmera é a mesma, a câmera que faz foto é a câmera que filma, ela também pode fazer aí, estender um pouquinho o acting dos modelos, e fazer um pequeno filme, né? É claro que posar editorial fotográfico e posar para um filme é diferente, exige aí, né, uma direção de um acting um pouco mais extenso, um pouco mais cuidadoso. Mesmo assim, é a mesma produção, uma maquiadora, uma produtora, alguém para ajudar na luz, é pouca gente, um modelo, uma locação, e a gente consegue fazer com pouco, né? Então, há ainda esse subgênero, esse modo, eu chamo de modo estético do filme de pose ou do filme editorial fotográfico em movimento, porque aí eu aproveito para fazer imagem still, imagem em movimento, e pego esse filmezinho, coloco no stand, coloco no ponto de venda, coloco no Instagram, porque é um filmezinho que vai apresentar a minha coleção e o produto. Ainda tem pouco a perspectiva, por exemplo, como a Miu Miu, né, que usa Miu Miu, de contar, de criar contos femininos, chamar diretoras femininas para falar sobre histórias femininas, fazer verdadeiros curtas-metragens. Maravilhoso esse projeto. O produto aparece ali, mas parece um merchan, né? Parece que está ali, ela está vestida de Miu Miu, mas eu não estou nem ligando para isso, estou absorvendo uma história que acabou. Eu sei que tem a ver não só comigo, mas tem a ver com a marca. É algo que me liga com a marca. Acaba de contar uma história emocionante, uma história envolvente, tem a ver comigo, eu me interessei, e é essa marca que me contou, né? Ela que me contou. Poxa, se ela que me contou, meu pai, minha mãe contavam histórias quando eu era pequena, a relação que eu estabeleço com alguém que me conta histórias é uma relação afetiva, necessariamente afetiva, né? Então, ali é uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que sai da questão do editorial fotográfico e chama esses contadores de história, né, que eu estava dizendo. E daí, quando você pega um filme como esse, no canal da Miu Miu, dá um pause. Nem toda imagem é bela. Se você dá um pause em algumas sessões, você fala, que imagem é essa? Ela não serve a um editorial fotográfico, por exemplo. Nos outros filmes, qualquer imagem que der um pause, você podia imprimir, dar um print e montar um editorial fotográfico impresso. Nessas da Miu Miu, não. Você dá um pause e você fala, que imagem horrível, mas por que ela está ali? Ela está ali não para vender em toda e qualquer imagem o produto, ela está ali para constituir uma história. E com o fluxo, essa experiência que você estava dizendo, que o cinema cria. A funcionalidade das imagens nesse filme não são para apresentar produto, para vender produto, toda e cada uma, né? No conjunto, sim. No final das contas, é claro que a Miu Miu está fazendo isso para vender. Mas ali, naquele instante, ela está ali, aquela imagem para
constituir um personagem para nos envolver, criar empatia para aquele personagem, para a história, conflito, que resolução que vai rolar daí para frente. Ou seja, é uma outra perspectiva, né, do gênero, você está dizendo das estratégias estéticas, dos modos. Então nós saímos de uma coisa que é fotografar produto e movimento para ir para histórias, né? E nesse percurso tem uma série de outros modos, né? Desde o filme coreográfico, o filme performático. Eu tenho tentado classificar ali as várias estratégias estéticas, os vários modos estéticos presentes nos filmes de moda hoje, né? Então, o filme performático, o filme coreográfico, o filme de construção de personagem, o filme que constrói uma situação, né? Não chega a contar uma história, mas constrói uma situação em um universo paralelo, absurdo, como é o filme que você ama, da Lucrécia Martel, por exemplo, aquele filme Muta. da Miu Miu, que é num barco, Muta, que é num barco. É o que eu mais gosto. Não é uma história, sempre há um flerte com uma história, mas uma história não se produz. Tem um conjunto de personagens que estão num lugar estranho, num barco, elas agem de um modo estranho, tem uma lógica própria, um universo próprio, é um filme de situação. Cria-se uma situação, tudo no filme é para criar situação, não para conduzir um fio narrativo, um fio de uma história. E ali a gente começa a entender como é que funciona aquelas personagens dentro daquele barco. Enfim, há filmes diversos ali, a gente está tentando elencar isso, é uma pesquisa que se faz no dia a dia, assim, porque não existe bibliografia sobre isso. Se faz com base, é claro, na experiência também, né, das estratégias de cinema, esse modo foi usado por Bill Nichols para falar dos... Bill Nichols foi o primeiro cara que tentou olhar para a produção documentário e estabelecer ali formas de olhar para o documentário. Ele chamava de modos também, né? Formas de estabelecer ali estratégias de abordagem do cineasta em relação aos seus objetos. E é um pouco isso, assim, que a gente está tentando fazer nos fashion filmes, né? Tentando entender qual é a paleta e a diversidade de modos e estratégias estéticas que podem servir a marcas diversas, a estratégias de comunicação diversas, a públicos diversos, né? E é um pouco isso que a gente tem feito. E no mercado brasileiro a gente vê ainda esse uso de vamos pegar o garoto que fotografa a moda e vamos fazer uma peçazinha para o Instagram. Então há ali só ainda uma demanda muito pequena. Quando há uma demanda mais conceitual, ela vem às vezes ou da agência ou de um diretor que resolve fazer um fashion film e propõe para uma marca ou propõe para uma agência, e é uma atitude isolada, absolutamente isolada. Ela é para apresentar num festival, ou para apresentar na São Paulo Fashion Week, para apresentar num momento, e depois você não vê continuidade. Você não vê continuidade. Fica restrita num circuito, ela não entra nessa rede, assim, além da moda, do mundo da moda, do cinema. E não há um segundo filme dessa marca, sabe, nessa linha. Não há um segundo filme dessa marca nessa linha. Sim. Então, assim, não há continuidade, ela fica isolada ali e não se estabelece, ela não linka com uma estratégia de comunicação mais ampla da marca. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente ainda não entrou nessa, não sacou o potencial que isso tem e que os filmes têm na campanha de uma marca, né? Eu concordo com você. Eu acho que, claro, tem uma questão que a gente não pode desconsiderar, que é do investimento financeiro, né? Comparar uma marca brasileira com uma gigante como Chanel, enfim, Gucci, né? Mas eu acho que tem, como a gente está falando dessa questão do experimental, dessa possibilidade, inclusive, de você fazer com menos recursos, porque já não é exigido, né, dentro da linguagem de moda, o glamour, o bom gosto, a sofisticação e a elegância lá dos anos 50 e começo de 60. Então, a gente pode ter essas quebras. Mas eu acho, André, um pouco que talvez tenha a ver com esse fato. Acho que a gente já tem um cenário diferente, as coisas estão mudando, a gente já está num outro momento. E, inclusive, assim, creio que esse momento da pandemia
está fazendo com que muitas pessoas, estou chamando aqui em geral do mundo da moda, seja acadêmico, mercado, comunicação, enfim, a gente está se posicionando, tentando entender, criticando, vendo possibilidades. A gente não está aqui desde a primeira conversa que a gente teve aqui no Moda Par com um colega nosso também, o Fernando Age, a gente não está aqui para prever o futuro. Quando eu pergunto para você, né? Será que de repente isso entra numa estratégia? A gente está pensando, a gente está fazendo aqui prospecção dentro das evidências que temos aí no momento. Então, uma coisa legal que você falou, né? Eu acho que é isso um pouco. Talvez a gente está criando, né, uma cultura de moda brasileira, mas talvez falte um pouco se soltar de repente num canal de comunicação mais variável, não sei aí se seria um pouco mais arriscar um pouco mais, será propor um fashion film do que um editorial de moda? A gente poderia pensar isso dentro da parte técnica, de investimento, enfim. Sim, porque inclusive é possível contar histórias com baixo custo, sabe? A gente está aprendendo isso agora, mais do que nunca. O Brasil vai desenvolver, o que vai acontecer depois do Covid? Nós vamos ter protocolos de filmagem que as equipes são necessariamente pequenas. Elenco pequeno, equipe pequena, é o que vai acontecer, né? Então a gente vai ter um período grande de aprendizado, essas pessoas que não sabem fazer filme com equipe pequena vão ter que aprender a fazer. Isso significa também, talvez, uma redução de custos um investimento numa criatividade de uma equipe menor, né? E é possível contar histórias no mercado de moda, assim. Eu acho que não é necessariamente caro um filme como esse, sabe? Ele só exige um olhar um pouco mais cuidadoso para ver quem vai chamar, não essa pessoa que está fazendo foto, que vai fazer algo estendido, e para ver também o meu briefing. Eu acho que é se constituir um briefing melhor, assim. Eu não quero só fazer um filme como esses que a gente vê em loja, você vai pagar, tá lá passando os produtos. Não é isso, eu quero contar histórias, né? Então ali não é necessariamente em termos de recursos financeiros que eu estou falando, eu estou falando um pouco de queimar um pouco, quebrar um pouco a cabeça, né? E quebrar um pouco a cabeça, qual que é a minha necessidade, então é constituir assim, fazer um exercício, conversar com as pessoas, conversar com pessoas da área, para pensar o que um filme, o que uma produção de filme continuada pode gerar no posicionamento da minha marca, pode gerar na construção da minha relação com o meu público, pode gerar na construção de um novo canal nas mídias sociais, numa nova função das mídias sociais dentro da minha estratégia de marca. Então, eu acho que falta isso, pensar o filme dentro dessas possibilidades, né, de comunicação e posicionamento. André, é muito bacana a gente pensar, então, aí que estamos vivendo esse momento, por um lado, né, é um momento muito complexo, mas que nos faz ter que repensar certas questões muito importantes, né? Inclusive, não tem mais como a gente não repensar nessa questão de estratégias de consumo, de como a gente consome, e eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, na realidade, está relacionado com o consumo, né? Então, muitas vezes, consumir histórias, participar de um estilo de vida de uma marca, não necessariamente está associado a comprar aquele produto, né? É claro que aí a gente tem uma questão muito importante e tensa dentro do mercado de moda, né? Pensando em questões econômicas. É lógico, a gente tem pensado muito que talvez esse momento, existe aí uma esperança, né? Vamos repensar o nosso consumo, apesar de a gente ter visto algumas ações de que alguns lugares que o isolamento terminou, né, na Europa, se correu para a Zara buscar produtos em marcas de luxo, Louis Vuitton. Então, enfim, né, o humano é muito complexo para a gente conseguir prever, mas temos aí uma perspectiva bacana para abrir, de repente, para a área da moda no Brasil, pensar um pouco nessa forma interessante de contar histórias pelos fashion filmes. E aí, André, para a gente se encaminhar
para um encerramento, queria que você fizesse, né, se quiser fazer alguma consideração, mas uma coisa que eu queria te pedir é que dica você daria? A gente tem muitos alunos e alunas da moda a fim de trabalhar com essa linguagem de fashion film. O que esse estudante, essa estudante devem procurar, por onde começar, né? Porque, claro, é um estudante de moda que não optou por fazer cinema, não quer ser cineasta, ou está buscando um caminho ali mais específico da moda. Quais seriam as referências interessantes para ele buscar? Por onde ele poderia se encaminhar? Você tem alguma sugestão? Eu acho que, assim, primeiro, tem algumas frentes, né, para você poder trabalhar nessa área. Uma delas é da produção da imagem, da fotografia. Estudar a fotografia, se interessar pela produção da fotografia, pelas questões técnicas da fotografia, da linguagem, da técnica e da linguagem fotográfica. Esse é um caminho, a produção da imagem em si. A outra é contar histórias. Como é que se conta histórias no cinema? Então, tentar ver formas e existem cursos online, cursos livres, até em universidades que têm cursos livres sobre isso, cursos de extensão, né? Desde cursos livres, cursos de extensão sobre roteiro, por exemplo. Né? Então, aprender a como é que eu conto histórias com imagem e com som, que é diferente da forma de contar na literatura. Como eu consigo verter qualquer história para algo que é representável por som e por imagens. Então, esse é outro caminho. Então, um é da produção da imagem, da fotografia, o outro da questão de contar histórias com imagem e áudio. Né? E eu acho que a questão da produção, das técnicas de produção, de como organizar essa produção, isso vem depois, né? Acho que o primeiro é saber tentar se apropriar disso, das formas de se constituir as imagens, a imagem fotográfica, que afinal de contas é a imagem base do cinema, né? O cinema é 24 fotografias por segundo, ou 30 fotografias por segundo. E também a forma de contar a história, de roteiro. Eu acho que investir um pouco nisso vai ajudar, né? Entender quais são os parâmetros básicos da linguagem cinematográfica, da linguagem fotográfica, da linguagem cinematográfica. Eu iria por aí. E existem muitos cursos nessa linha, né? Muitos cursos online, cursos livres em espaços e institutos, cursos em faculdades. Eu acho que para o aluno de moda seria uma formação interessante e um complementar importante para poder trabalhar nessa área. Eu acho que como a gente comentou aqui, né, tem essa grande possibilidade, né? Então às vezes a gente fala, o mercado já está saturado de moda e tal, e a gente pode, acho que essa conversa que a gente teve aqui, ela é muito importante nesse sentido de mostrar que existem opções, existem recursos, né? Existem possibilidades aí para a gente inovar, criar e essa relação entre a moda e o cinema e a fotografia, enfim, realmente muito importante. Então, muito boa essa sua sugestão de começar aí pelo estudo da fotografia, né? Da fotografia. Uhum. Isso realmente é um bom começo. Bom, agradeço muito a participação do André Frati, Moda Party e Instituto Cidade agradecem, e até a nossa próxima conversa. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Muito bom, André, muito bom, valeu, obrigada.